Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Walter e a gente hoje vai falar sobre como a gente pode construir métodos, que recursos que a gente tem disponível para manipular na hora que a gente vai construir um método. A gente pode construir método com retorno, sem retorno, com argumentos, sem argumentos. Nós podemos também criar uma classe, chamar um método de uma classe a partir da criação de um objeto dessa classe, ou mesmo a gente também não pode criar objeto nenhum. De repente a gente coloca ali um modificador static lá na declaração do método e a gente consegue acessar esse método apenas digitando o caminho da classe e do método. Vamos falar um pouco mais sobre esse conteúdo agora aí na aula de hoje. Se você não entendeu nada, não se preocupa, que quando você terminar essa aula, você pode voltar aqui para o começo, que vai fazer sentido tudo que eu falei para você. Vamos lá? Então, na aula de hoje a gente vai introduzir o conceito de métodos e os elementos que a gente pode utilizar para construir esse método. E vamos capacitar vocês aí para criar os próprios métodos. E para isso eu vou contar uma historinha, tá? Era uma vez um método que vivia sozinho na aplicação Java. Forever Alone. Povo revoltado com falsa dupla de patati e patatá. Muita tristeza, viu? Qual é o nome desse método aí, que vivia sozinho na aplicação? O método main. Em geral, a gente, quando quer fazer uma coisinha pequenininha em Java, a gente cria uma classe principal, que às vezes a gente chama ela de testadora, somente com o método main, e faz aquele trechinho de código, né? Só que se a gente só utiliza aí o método main para programar, a gente não está utilizando todo o potencial da programação orientada a objetos. Então, a gente precisa conhecer como construir métodos, construir mais classes e fazer a conversa entre esses objetos da classe. Então, vamos fazer uma contextualização aqui, tá? Suponha que a gente tem aí a classe principal contendo o método main apenas com um sysout aí, um systemout.println, que vai mostrar no console patati, patatá. E aí eu posso criar também outros métodos dentro da minha classe principal. Pode parecer uma coisa estranha porque a gente não fez isso até agora, mas é normal fazer isso aí. Você pode ter mais de um método dentro da sua classe principal. E atenta como eu coloquei aí chaves coloridas delimitando o escopo de cada coisa, né? A vermelha está delimitando o escopo da classe, as chaves azuis estão delimitando o escopo do método main e as chaves verdes estão delimitando o escopo do método escreva. Então, a gente pode construir métodos dentro do escopo da classe. Eu falo muito isso porque é comum um aluno escrever lá embaixo, escrever fora dessas chaves, ou mesmo se perder aí em quantas chaves o teu método, quanto a classe e o método vai ter, né? Ele acaba chegando lá embaixo e botando um monte de chaves sem saber o que fecha o que, né? E quando a gente está usando o Eclipse, se você deixar o cursor ao lado de uma chave, né, ele vai fazer uma seleçãozinha da chave de abertura ou de fechamento, de onde você está com o cursor. Isso ajuda também para identificar o escopo de cada coisa. Atenta que meu método main é void. Mas faz sentido ele ser void, né? Porque, poxa, é o ponto de partida da aplicação. Ele não está retornando nada para ninguém. Faz sentido ele ser void. Então, o modificador void aí vai indicar que o método não tem nenhum tipo de retorno para quem chamou ele. Ou seja, pense no método soma, onde a gente está jogando dois valores ali entre parênteses, e caso esse método não retorne algo para quem chamou, então ele é do tipo void. Um detalhe importante: exibir uma mensagem no console ou uma janela para o usuário não é uma forma de retorno. Então, alguns alunos pensam, tá, mas não está retornando uma coisa ali no console? Não, viu? Tem nada a ver. Muito pelo contrário, não é retorno, é saída. Quando a gente exibe uma mensagem no console, a gente está jogando algo na saída. Quando a gente coloca algo para sair na impressora, é uma saída. Não é um retorno de uma mensagem para quem chamou
o método, não retorna alguma coisa para quem chamou esse método. Então, retornar algo aí é obter uma resposta que será recebida por uma variável, por exemplo, ou vai sair como resposta num sysout.println, e é o equivalente a uma função em algoritmos na programação estruturada que tem retorno, ou em programação estruturada, né, que tem um retorno. Então, olha agora como a gente modificou a classe anterior. A gente tirou aquele systemout.println do patati patatá do método main, e no meu método agora, a primeira linha que ele vai executar é uma chamada para o método escreva. E onde é que está o método escreva? Se é um método que está na tua própria classe, você não precisa colocar o nome da classe antes. Ele simplesmente vai passar o comando para o método escreva, vai executar o conteúdo do método escreva e em seguida ele retorna para a próxima linha. Se não tiver mais nada, aí ele encerra o programa. Então, atenta aí na inteligência espacial que a gente vai estar precisando utilizar. Eu chego num trecho do código que vai fazer uma chamada e vai te levar a outro ponto. Mas quando ele executar aquele outro ponto, aí ele retorna para a linha imediatamente posterior após a chamada do método. A gente pode também... Vixe, como ficou feio essa fonte. Eu não vou nem editar, eu vou ajeitar aqui. Vamos botar bonitinho aqui. Eu estou agora num momento sem muita edição, vocês estão notando, né? Porque a gente perde muito tempo na edição. Então, vê só. Agora ficou uma fonte bonita, né? Parece o gráfico de um quadrinho ali. Eu posso também, viu, criar uma segunda classe aí, ó. Eu criei a classe secundária. E aí a minha classe secundária, eu vou levar o meu método escreva para lá. Como é que eu poderia agora, no meu método main, na classe principal, nessa classe ali de cima, como é que eu posso chamar esse método escreva que está em outra classe, que está na classe secundária? Como é que a gente faria isso? Responda aí para mim. Pensa aí. Professor, eu vou lá no main e boto escreva. Não vai chegar porque está em outra classe. Então, professor, eu vou botar ali secundária.escreva. Poderia funcionar, mas do jeito que está aqui, não vai funcionar. Então a gente vai ter duas formas, certo? Basicamente, para poder acessar um método que está em outra classe. A primeira forma é criando um objeto da classe secundária. Como é que eu crio esse objeto? Secundária, posso chamar esse objeto de S1, por exemplo. Secundária, S1 igual a new secundária. E aí eu vou fazer S1.escreva. Isso eu poderia fazer para acessar o meu método, que não é um método estático. Então, pelo fato dele não ser um método estático, eu preciso criar o objeto da classe para poder usar os métodos que estão naquela classe. A segunda forma é uma forma que permite você não criar um objeto. Ou seja, eu transformo o meu método escreva em estático, igual ao teu método main. Ele não tem lá public static void main, não é isso? Public static void main. Eu transformo o meu método escreva em estático. Eu botaria ali, public static void escreva. Essa é a segunda forma. Então, se eu transformar esse método em estático, eu consigo acessar ele digitando o nome da classe com S maiúsculo, né, secundário, ponto escreva. E aí você vai conseguir ter esse acesso ao método escreva sem criar um objeto da classe. Se você notar, a gente às vezes cria objeto, né, para acessar um método. Por exemplo, na classe scanner, eu estou criando um objeto para utilizar os métodos nextLine, nextInt. Eu crio um objeto da classe scanner. Quer dizer que esses métodos nextLine e nextInt não são estáticos. Mas eu também vou ter outros métodos que são estáticos. Por exemplo, você faz um systemout.println sem criar um objeto. Você chama a classe system e vai até o método. Então você não está criando um objeto. Então isso aí a gente tem um exemplo de um método estático. Como é que ficou o nosso exemplo agora? Ó, se na primeira opção, quando eu quero criar um objeto, então eu vou no meu método main e crio aqui, ó, secundária S1 igual a new secundária e vou em S1.escreva. E a minha classe secundária vai ter o meu método escreva, que não é estático,
e vai fazer a escrita dele. Talvez tenha algum aluno aí falando: professor, e se eu botar um método estático, esse estático aqui, eu vou poder criar um objeto? Não sei. Testem. Melhor forma de você tirar todas as suas dúvidas de programação é fazer teste na IDE. Às vezes eu esqueço de algumas regras, eu faço, poxa, eu posso fazer isso, deixa eu tentar. E aí o próprio Eclipse me dá dicas se eu posso fazer ou se eu não posso fazer. A segunda opção, como a gente falou, é não criar um objeto, é chegar aqui no método main e botar secundário.escreva. E aí quando a gente faz isso, eu não estou criando um objeto, mas para eu poder fazer isso, o meu método escreva tem que ser static. Olha ele aqui, o modificador de acesso em amarelo. Aí a gente consegue chegar nesse método. Então, pessoal, com essa simples explicação, bem rápida, a gente está vendo agora que a gente tem um novo estilo de programação, uma nova possibilidade de criar métodos, chamar métodos, criar classes para organizar meus métodos. Então está na hora de começar a liberar aí todo o potencial da programação orientada a objetos. Gostasse do efeito? Vamos construir os métodos, certo? Os métodos vão definir os comportamentos, é o que, como a gente vinha falando na aula passada, né? É aquilo que o objeto pode fazer, são as ações dele. Então, os métodos definem as ações a serem tomadas na execução de um programa. Eles são conjuntos ordenados de declarações de dados, instruções, expressões, ou seja, vai fazer alguma coisa. Tratam-se de blocos nomeados de código que exercem uma função específica, somar, imprimir, calcular, e vão estar todos sendo definidos sempre dentro de uma classe. Professor, qual é a vantagem que tem em utilizar esse método? Vou lhe dizer. A vantagem é que você começa a reduzir código-fonte. Então, quando eu faço um agrupamento de um método que faz alguma coisa, como por exemplo, conexão com o banco de dados. Então, eu tenho um objeto, posso criar esse objeto, chamo o método, peço para ele conectar e pronto. Eu faço só chamadas a esse método. Eu não me preocupo em estar sempre reescrevendo aquele ponto do código. Uma outra vantagem é que ele facilita a visualização e compreensão dos programas, porque a gente está começando a agrupar métodos por responsabilidades, de coisas que ele pode fazer. Uma outra situação, uma outra vantagem é que a gente pensa na solução de problema por partes. Como a gente faz essa quebra em várias partes, eu posso ter um método que vai fazer a inserção de um valor que um usuário digitou no banco de dados. Então eu vou focar minha atenção exclusivamente nisso daí. É muito mais fácil corrigir e detectar erro quando eu estou olhando somente para esse método. E se for preciso alterar alguma coisa do método, fazer alguma modificação, por exemplo, mudei meu banco de dados. Eita, e agora? Vou ter que alterar o programa todo? Não, vou lá no escopo do método, altero a string de conexão, usuário e senha e acabou-se. Só altero um único ponto. Isso aí vai ser perpetuado por restante do código. E o mesmo método, como vocês já devem ter percebido, pode ser utilizado em várias classes. Então a gente vai ter basicamente 3 formatos a grosso modo de métodos, tá? Porque se você olhar direitinho dá para fazer mais combinações. Aí a gente vai ter métodos que não possuem parâmetros ou argumentos, que vão estar com aqueles parênteses ali no final do método sem nada, vai ter só um abre e fecha parênteses. A gente vai ter métodos que possuem parâmetros, ou seja, vão ter variáveis locais declaradas ali entre os parênteses. E a gente pode ter método que retorna valor ou que não retorna valor. Então vai ter, ao invés do void, vai ter um tipo de dado sendo retornado ali. E aí a gente também vai poder misturar, né? O método que retorna valor ele pode ter argumento ou parâmetro, ou o método que não retorna valor pode não ter parâmetro ou pode ter, mas basicamente são esses pontos que a gente vai falar agora. Quando tem argumento, quando não tem argumento, que é a situação 1, né? Inverter a ordem, se ele tem retorno ou não tem retorno. E se você acha um pouco complicado pensar aí o que é esse parâmetro ou argumento que o professor tanto fala, né? Se liga que eles são os valores que a gente vai passar pro método. Quando a gente faz a utilização de um método na classe principal, por exemplo, e você, por exemplo, o método setNome Walter, entre parênteses aí. Esse Walter aí eu estou passando ele para o método, então ele vai cair em algum lugar, que é no argumento do meu método, no parâmetro do meu método.
Então, eles estão dentro dos parênteses aí, esses parâmetros que aparecem ao final do nome do método. E se os parênteses estão vazios, significa que o método não tem argumento. O que é que significa, hein, retornar valor? A gente já falou sobre isso. Significa retornar alguma coisa para quem chamou o método. Eu falei, mas eu não trouxe exemplo, né? Por exemplo, olha como esse método média, quando eu passo os argumentos 8 e 10, ele vai retornar algum valor, dependendo do que o método média vai fazer, né? A gente supõe que ele está fazendo o cálculo da média. Ele vai jogar ali dentro de V1, da variável double, o resultado da expressão, que provavelmente deve ser 8 mais 10, que dá 18, dividido por 2 dá 9. Deve ter o valor 9. Por que eu falo isso? Porque, apesar da gente ver somente o nome média, a gente não sabe como ele foi implementado, mas a gente supõe que seja isso. Então, observa aí, como o método média retorna um valor para a variável V1. Então, vamos lá, métodos sem retorno e sem parâmetros. Por exemplo, esse daí, public static void, método teste. Não tem retorno. O static ali está de gaiato, viu? Poderia estar ou não poderia estar. Ali o void indica que ele não tem retorno e os meus parênteses vazios ali também está indicando que ele não tem nenhum argumento. Tá lembrado ali o que o modificador static faz? Tô sim, professor. Ele faz o quê? O modificador static vai deixar eu chamar esse método sem criar um objeto da classe aonde ele está, exatamente. E o que mais? E aí você tem que digitar o nome da classe, ponto, e o nome do método. É como você alcança ele, certo? Certo, professor? Então a palavra reservada void indica aí que o método que se chama método teste não vai retornar valores. E o conjunto de parênteses sem conteúdo indica que o método não possui parâmetro. Olha esse exercício 1 que está resolvido. Eu vou fazer uma modificação nesse mesmo exercício para a gente ver um mesmo exemplo, contendo aí 3 possibilidades de resolução, certo? Faça um programa para ler 2 notas de um determinado aluno e calcular sua média. Olha a primeira observação. Façam como estamos fazendo até agora. Todo o código no método main, numa única classe. Certo. Então, a base aí, não criei nenhum método, tá? Tô só fazendo a base do meu código. Ixi, ficou tão feio aquele double ali, né? Deixa eu ajeitar. Isso aqui, Pronto, agora ficou bonitinho, ficou identado. Essa classe não tem método, tem só o método main. Criei um objeto da classe scanner, que eu chamei de entrada. 2 variáveis, nota 1, nota 2. Coloquei aqui, digite a primeira nota, é o que vai aparecer no console, né? Aí quando o usuário digitar, ele vai pegar o entrada.nextDouble, vai jogar em nota 1. Systemout.println, digita a segunda nota. Aí vai a variável nota 2, sendo capturado pelo método nextDouble do objeto entrada. E ao final ele vai fazer um systemout.println aqui, vai mostrar a média e vai concatenar com o quê? Com o resultado da média, que eu botei toda a expressão entre parênteses. E o cuidado com esses parênteses aí, porque se tu não botar esse parênteses interno, essa divisão de nota 2 por 2 vai acontecer primeiro. Então, é melhor você pecar pelo excesso de parênteses do que pela falta. Beleza, isso aí é a situação, problema, a contextualização, tá? Agora, se eu quisesse criar um método nessa mesma classe, chamado calcula média, e o método receber esses 2 valores que o usuário digitou, como é que vai acontecer, né? Ele está dando ali os parâmetros do que ele tem que fazer. Então, o método não tem retorno para a função que o chamou, então é um método void. E o método não tem argumento ainda, porque no próximo exemplo a gente vai colocar. Então, basicamente, a assinatura desse método vai ser assim: public void, calcula média, abre e fecha parênteses, vazio e abre chaves. Só com essas instruções a gente já está visualizando como vai ser. E o método tem que exibir no console a média do aluno, ou seja, é uma saída de dados, uma exibição no console. Como é que ficou agora? O meu método main, eu fiz a chamada do método calcula média e acabou o método main. Quando ele chega aqui, ele passa o controle aí do código, o controle do fluxo do código para o método calcula média. Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu dei um Ctrl X em tudo que estava dentro do método main e fiz essa assinatura do método calcula média e joguei todo o conteúdo lá. Uma alteração bem simples, mas que deixou ali o método main mais clean, mais bonitinho. A segunda forma que a gente vai mostrar hoje para construir os métodos é sem retorno e com
parâmetros, ou seja, um método ainda é void, mas agora ele vai receber entre os parênteses ali os argumentos que o usuário vai mandar pela chamada do método. Muito bem, vamos ver agora o que é que a gente vai fazer. Modifique o exemplo anterior para passar valores digitados pelo usuário por argumentos no método calcula média. Então a gente vai modificar o que a gente fez e vai passar para o método calcula média os valores que foram digitados pelo usuário. Wolverine, bring me a cheese pizza. Seria bom a pizza agora, né? Já tá dando a fomezinha. Vamos lá, como é que fica? Aí a gente voltou agora um pouco ao que era antes, né? Porque eu coloquei o meu método calcula média lá embaixo aqui ó, em amarelo. Eu deixei ele um pouco mais enxuto. Eu coloquei ele para somente fazer a exibição da média e ele vai receber agora dois argumentos. Os parênteses que antes estavam vazios, agora vão receber double N1, vírgula double N2. Ou seja, quando eu fizer a chamada de calcula média na minha classe principal, eu vou ter que passar dois valores aí do tipo double ou inteiro, que ele também vai pegar porque ele ganhou uma promoção, né? Faz uma coerção implícita aí. Então eu voltei para o fluxo aqui no meu método main, criei o objeto da classe scanner, duas variáveis do tipo double, nota 1, nota 2, recebi do usuário os valores, nota 1, nota 2, e ao final, ali embaixo em calcula média, eu joguei nota 1, nota 2. Tranquilo demais. Massa. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar agora não, para não complicar muito. Aí o que é que vai acontecer aqui, né? O valor que tu digitou de nota 1 vai cair aqui, ó, em N1. E o valor que você passou de nota 2, que foi o que o usuário digitou, está sendo jogado aqui para o N2. Então esses valores aí a gente divide por 2 e mostra no console. Professor, teria como eu retornar esses valores aqui para o usuário? Teria. Agora sim, né? O método com retorno que eu vou falar agora, a gente vai retornar ou um valor ou uma lista de valores, né? Então, para eu passar dois valores, eu tenho que botar isso numa lista e jogar esses dois valores numa lista. Então, a sintaxe dos métodos que retornam valor é porque agora esse tipo aqui não mais vai ser void, vai ser um tipo de dado, que pode ser um tipo primitivo, um tipo classe, um tipo que você criou. De repente pode ser public aluno, se você criou a classe aluno no seu projeto, tá? E uma outra coisa que é importante é que agora os métodos que tem retorno, ele tem a cláusula return, viu? Tu pode até botar um return null, return zero aqui por enquanto, para ele parar de reclamar, porque às vezes a gente está programando, quando você bota o tipo aqui, o Eclipse já fica vermelho, pedindo para você digitar a cláusula return. Então, ó, observe que métodos que possuem retorno não utilizam void. Em tipo, que está em destaque aqui, ó, indicamos o tipo de dado a ser retornado pelo método, que vai ser int, double, float, pode ser qualquer coisa. E o tipo de retorno pode ser também uma classe. E a gente utiliza a palavra reservada return para efetivamente retornar um valor. Nas próximas aulas a gente vai fazer um pequeno software, depois da aula de ArrayList, que vai fazer uma consulta de valores e vai retornar uma lista. Então vocês vão ver que a gente pode no tipo botar assim, ArrayList de alunos. Então ele pode ser só um tipo de um valor do objeto que a gente está retornando, ou pode ser uma lista desses valores. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a modificação do nosso método calcula média para ele não mais ser do tipo void, ele vai ser do tipo double. Então como é que vai acontecer? No meu método lá embaixo eu botei que ele dá um retorno double, e na minha cláusula return eu coloquei a expressão que eu quero retornar. Professor, eu posso criar uma variável aqui e fazer o retorno da variável? Tranquilamente. Sua única preocupação é que a variável que você vai retornar seja do mesmo tipo da que está especificada aqui no tipo do método, do retorno do método. Então, o que é que a gente fez agora? No método anterior, não tinha a variável média aqui, ó, que a gente acabou de criar, destacada em amarelo. Então a gente está botando média, vai ser igual, calcula média passando N1 e N2 como argumento. E o que é que vai acontecer? Como vai ser esse fluxo? Vai ser assim, ó. N1 vai cair dentro lá do método, do argumento nota 1 do método calcula média. N2 vai cair dentro de nota 2, que é argumento do método calcula média. Ele vai fazer o quê? Vai somar os dois valores que o usuário
digitou, vai dividir por 2 e vai retornar para o usuário. Ele vai chegar em calcula média e vai retornar ao final dele, vai jogar esse valor dentro da variável média que está no método main. E ao final ele faz a exibição da média aí com sysout println. E é isso aí, pessoal. Vocês gostaram aí desse momento? Deu para organizar algumas coisas aí do fluxo do código. Agora é com vocês. Tem 2 exercícios para vocês fazerem. É muito importante que você pause o vídeo, tente fazer, tá? As respostas dos exercícios também estão aqui. O primeiro exercício, ele vai pedir para você calcular o perímetro do retângulo. O perímetro é a soma de todos os lados de um retângulo. Então, faça um programa que lê os lados de um retângulo e calcula seu perímetro em um método. Aqui no console vai aparecer a mensagem: digita a largura 4, digita o comprimento 10. E aí ele vai no programa chamar o método para calcular o perímetro e vai fazer aí a exibição desse resultado. Agora, ó, veja o detalhe aqui: o método deve receber a largura e o comprimento, ou seja, o método tem argumentos, e retornar o valor do perímetro. Então ele vai ter também um retorno. Então é um método com retorno e com argumento. Tá aí a resposta. E o exercício 2 é o da mini calculadora. É bem legalzinho esse. Implementa um programa que realiza as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão, entre 2 números que o usuário informou, e a operação deve ser escolhida logo após a inserção dos números. Cada operação tem que ser implementada num método diferente. Faltou somente mostrar no console como é que fica, né? Mas basicamente você vai pedir os valores para o usuário, escolher uma opção que você pode de repente botar num switch case, e lá dentro do switch tu vai fazer a chamada do método case 1 para soma, por exemplo. Aí tu vai botar somente a chamada do método e ele vai cair lá embaixo. Foi o que a gente fez aqui, ó, lá nas linhas 20 até 23. Beleza, pessoal? O professor Walter fica por aqui. A gente volta na próxima aula com a aula ao vivo, se eu estiver vivo até o final dessa semana, né? Porque a gente tá até um pouco sem fôlego no meio de tanta preparação de aula e de tantas aulas ao vivo. Mas a gente tá pegando um ritmo de novo, mesmo nesse período aí de distanciamento social. As aulas não estão parando, a gente continua aí fazendo essa interação, tá? Então lembra aí, vai ser uma aula por semana ao vivo e a outra aula gravada. Se tiver alguma alteração no formato, eu falo com vocês, tá certo? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só falar comigo.